Graves acidentes e mortes marcaram as últimas semanas em Limeira. Segundo o levantamento da nossa equipe de jornalismo, foram 7 mortes e 6 pessoas, 7 mortes e 6 pessoas feridas em acidente nos últimos dias. Eu fiz um levantamento aqui do dia 12 até hoje, dia 21, dia 12, dia 14, dia 20, dia 16. Então, ó, dia 12, 14, 16 e 20. Tivemos acidente e acidentes com vítimas, com pessoas que perderam a vida. É assustador, você concorda comigo ou não? Vamos relembrar essas reportagens feitas pelo nosso amigo Igor Sedano. Presta atenção. Para você que acompanha a Melhor FM, o sinistro de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira aqui na Avenida Major José Levi Sobrinho. O condutor e o passageiro de uma motocicleta ficaram feridos após serem atingidos por um carro na Avenida Major José Levi Sobrinho na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Limeira. De acordo com as informações apuradas no local, o condutor de 76 anos da moto JTZ Chopper e o passageiro de 70 anos trafegavam pela via sentido Anhanguera, quando um Fiat Cronos, que era conduzido por uma mulher, atingiu a traseira da moto. Ambos trafegavam no mesmo sentido da via. A condutora do carro informou que não percebeu a presença da motocicleta à sua frente. Rapidamente, a equipe da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros atendeu no local e socorreu o passageiro da moto até a UPA do Abílio Pedro. O condutor da moto sofreu escoriações, foi atendido no local pelos bombeiros e se recusou a ser socorrido até um hospital. O sinistro foi registrado em frente ao Corpo de Bombeiros e também do 3º Distrito Policial. Os agentes de trânsito estiveram presentes e apoiaram no tráfego de veículos. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência. O condutor da moto e o passageiro são pintores de profissão e estavam indo trabalhar no bairro dos Pires. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Só para lembrar para você que está vendo a gente aqui, nesse dia foram 3 acidentes envolvendo motocicletas em 1 hora, praticamente 1 hora. Nós tivemos 3 acidentes. Vocês se lembram disso ou não? Estão lembrados disso? 3 acidentes nós tivemos no prazo de 1 hora. No dia 12, uma quarta-feira, dia 12 de junho. Um motociclista de 31 anos ficou ferido na manhã desta quarta-feira após ter sido fechado por um Chevrolet Onix na Via Luiz Vargas, no Jardim Glória, em Limeira. Este é o 2º sinistro em menos de 1 hora nesta quarta-feira envolvendo carro e moto. De acordo com as informações no local apuradas pela equipe da Melhor FM, o motociclista estava em direção ao trabalho, trafegando pela Luiz Vargas, sentido Taba do Brasil, quando teve a frente interceptada por um Chevrolet Onix, que avançou o pare da rua Jamil Abraão Saad. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral traseira do carro. O vidro traseiro do veículo ficou completamente quebrado. O motociclista foi socorrido com ferimentos na mão pelo SAMU até a Santa Casa de Limeira. O condutor do carro, de 67 anos, foi embora do local, deixando até o carro ligado. Familiares do idoso compareceu no local e informou que ele foi embora a pé para casa após o sinistro, pois começou a passar mal. A Polícia Militar irá apresentar a ocorrência no 4º Distrito Policial. O idoso poderá responder por fuga local do acidente. Uma testemunha relatou que o SAMU foi acionado por um funcionário que trabalhava no corte de grama do Centro Comunitário do Jardim Glória. Os agentes de trânsito também estiveram presentes na ocorrência. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Esse acidente, é bom lembrar que o rapaz bateu na traseira do veículo. Bateu na traseira do veículo. E outra, o senhor foi embora, abandonou o carro lá. Era um senhor de idade que acabou ficando nervoso, passando mal e acabou saindo do local. No mesmo dia, como o nosso amigo Igor Sedano disse aqui,
em menos de uma hora, mais um acidente de trânsito. Você pode acompanhar com a gente durante esses dias aqui no Realidade Brasil, no programa do Gildinho. No terceiro sinistro de trânsito envolvendo moto e carro em menos de uma hora na manhã desta quarta-feira, um motociclista ficou gravemente ferido ao ter a frente interceptada por um Fiat Uno no Jardim Cavinato, em Limeira. Com base nas informações da nossa equipe no local, o motociclista seguia pela rua Ana Piscin de Gasperi, sentido centro, quando teve a frente interceptada por um Fiat Uno de cor vermelho que trafegava pela rua Samuel Gonçalves de Melo e não obedeceu à sinalização de pare. A moto colidiu fortemente na lateral do Fiat Uno. O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido pela USA do SAMU até a Santa Casa de Limeira. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio no atendimento à vítima. O condutor do Fiat Uno também ficou ferido. A motocicleta, a Honda CB300, sofreu grandes danos, assim como a porta lateral do carro. Este é o terceiro sinistro de trânsito em menos de uma hora que envolveu carro e moto na manhã desta quarta-feira na cidade de Limeira. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Depois disso, sexta-feira passada agora, nós tivemos aquele acidente envolvendo os dois irmãos, né? O irmão e a irmã que foram atropelados e, infelizmente, a mulher acabou perdendo a vida. Lembra disso ou não? Para você que acompanha a Melhor FM, um atropelamento com vítima fatal aqui na Via Luiz Vargas, em frente ao Roldão, na cidade de Limeira. As informações dão conta de que duas pessoas, irmãos, atravessavam pela faixa de pedestre quando teriam sido atingidos por esse Volkswagen Gol, que seguia sentido Vista Alegre aqui na Via Luiz Vargas. A mulher, infelizmente, ela não sobreviveu, foi constatado o óbito pelos médicos do SAMU no local. O homem, que seria o irmão dela, que estava junto com ela na faixa de pedestres, foi socorrido em estado gravíssimo para a Santa Casa de Limeira pela USA, Unidade de Suporte Avançado do SAMU. Viaturas da Guarda Civil Municipal, bombeiro e também agentes de trânsito fazem aqui todo o trabalho até a chegada da perícia da Polícia Civil. O carro de recolha de cadáver ainda não chegou no local. A Polícia Militar também está presente aqui na Via Luiz Vargas. O trânsito é bastante intenso. Para quem vem do Limeirão sentido Vista Alegre, está tendo que retornar pela Luiz Vargas mesmo e fazer o contorno na Vila Labac, na Boa Vista, para poder seguir viagem novamente até chegar no Parque Hipólito. Para quem trafega pela Via Luiz Vargas sentido Limeirão, o trânsito está fluindo normalmente, só tomar um pouquinho de cuidado com relação ao trânsito que está sendo desviado. Até o momento a gente não tem identificação dessa vítima, mas é uma mulher, vítima fatal de atropelamento, na tarde desta sexta-feira, aqui na cidade de Limeira. Mais detalhes no decorrer da programação da Melhor FM. De Limeira, Igor Sedano para Melhor. Depois disso, a gente teve um outro acidente, um atropelamento, de uma mulher de 44 anos que foi atropelada na rodovia que liga Limeira a Iracemápolis, também na sexta-feira no final da tarde. E a nossa equipe esteve lá para acompanhar. Ela foi levada para o pronto-socorro, né, em estado grave, e infelizmente também acabou perdendo a vida. Uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida no início da tarde desta sexta-feira, dia 14, ao ser atropelada por um caminhão na Limeira Iracemápolis. De acordo com as informações, a mulher tentou atravessar a rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, a SP 151, que liga Limeira e Iracemápolis, quando foi atingida por um caminhão que seguia sentido à cidade de Iracemápolis.
O motorista do caminhão não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima foi arrastada por cerca de 20 metros. Ela foi socorrida pelo SAMU até a Santa Casa de Limeira em estado gravíssimo. O local não possui faixa de pedestre. A Polícia Militar Rodoviária atendeu a ocorrência e o Corpo de Bombeiros de Limeira também prestou apoio. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Tivemos depois disso mais um acidente de uma motociclista. Essa, graças a Deus, ficou levemente ferida, mas foi um outro acidente que nós tivemos também na cidade de Limeira, e a nossa equipe estava lá e acompanhou. Uma motociclista ficou levemente ferida na manhã desta quinta-feira ao colidir na traseira de uma Fiat Toro no viaduto Jânio Quadros, em Limeira. De acordo com as informações apuradas no local pela nossa equipe, ambos os veículos seguiam pelo viaduto Jânio Quadros sentido centro, quando o Fiat Toro precisou frear. A motociclista, que vinha logo atrás, não conseguiu evitar a colisão traseira. Ela sofreu apenas escoriações na mão esquerda e recusou atendimento médico. O condutor da Fiat Toro prestou atendimento no local. Os agentes de trânsito estiveram presentes para a orientação no tráfego de veículos, que ficou intenso no momento da ocorrência. Em poucos minutos, a situação foi controlada e o trânsito foi liberado. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Mais um. Depois tivemos também, isso aconteceu no final de semana, um motoboy que acabou perdendo a vida, né? Esse motoboy que teria batido, se não me falha a memória, em uma bicicleta, né? E acabou morrendo, bateu numa bicicleta e depois bateu em outro veículo. A nossa equipe também acompanhou mais esse acidente. Um motoboy de 38 anos morreu na noite deste domingo, dia 16, ao colidir contra uma bicicleta e, na sequência, contra um carro na Vila Engenheiro Antônio Eugênio Lucato, na cidade de Limeira. As informações dão conta de que o motoboy, identificado como Antônio Carlos Ornélio, de 38 anos, trafegava com sua motocicleta pela Marginal Tatu, quando colidiu em uma bicicleta que era conduzida por um adolescente de 16 anos. Eles estavam no mesmo sentido. Na sequência, a moto colidiu frontalmente contra um Fiat Uno que trafegava no sentido contrário. O motociclista, que trabalhava entregando pizzas, morreu no local. O adolescente da bicicleta foi socorrido pelo resgate até a Santa Casa de Limeira e a condutora do carro foi levada ao hospital por meios próprios. O corpo de Antônio Carlos Ornélio será sepultado às 17 horas desta segunda-feira, dia 17, no cemitério Saudades. Ele deixa pai e 2 filhos. Uma idosa de 73 anos morreu no final da noite do último sábado, dia 15, ao colidir seu carro contra outro veículo na rodovia Anhanguera, em Limeira. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Maria Clementina Brandão, de 73 anos, conduzia seu Fiat Palio pela rodovia, sentido interior, quando atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária. Ela colidiu frontalmente contra uma Chevrolet Spin que trafegava sentido capital. O Corpo de Bombeiros e o resgate da concessionária da rodovia estiveram no local e confirmaram o óbito da idosa. O condutor da Spin, que havia saído de Araras, sofreu apenas escoriações e reclamava de dores na região do tórax. O corpo de Maria Clementina Brandão será sepultado nesta segunda-feira, às 13 horas. O corpo de Maria Clementina Brandão será sepultado nesta segunda-feira, dia 13, às 13 horas, no Cemitério Parque. Tivemos, depois disso, outro acidente de um idoso de 90 anos que morreu após ser atropelado na rodovia Limeira-Iracemápolis. Esse acidente foi na quinta-feira, se não me falha a memória.
Mais um acidente grave envolvendo morte. Assustador, fala a verdade. É assustador tudo isso. Um idoso de 90 anos morreu após ser atropelado na noite desta quarta-feira na rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior, SP-151, que liga a cidade de Limeira a Iracemápolis. Este é o segundo caso de atropelamento em menos de uma semana com vítima fatal. Este idoso de 90 anos, ele saiu, segundo o motorista da caminhonete S10 que acabou atropelando, ele teria saído de trás de um ônibus quando tentou atravessar a rodovia. O condutor da caminhonete disse que não teve tempo hábil para frear e evitar o atropelamento. Segundo ele, ele seguia sentido a cidade de Limeira pela rodovia, próximo a uma passarela, quando o idoso saiu de trás de um ônibus e acabou sendo atropelado. O idoso, ele foi identificado como Alcides Bezerra, de 90 anos. O SAMU, o resgate e também o resgate da Intervias foram até o local para tentar ali socorrer esse idoso, mas ele não sobreviveu e veio a óbito. Ele teve diversos ferimentos na cabeça e também outras escoriações pelo corpo. Um socorrista da Intervias que estava de folga e passava pelo local realizou os primeiros socorros até a chegada do SAMU. Apesar de todos os esforços, infelizmente o idoso não resistiu e veio a óbito. Ele foi identificado como Bezerra, de 90 anos. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido ao ser atropelado na manhã desta quinta-feira, dia 20, quando tentava atravessar a Avenida Major José Levi Sobrinho, em Limeira. De acordo com as informações, o motociclista parou na via para que o idoso pudesse atravessar a avenida na faixa de pedestres, quando um Honda HR-V, que trafegava no mesmo sentido, não parou e atingiu o motociclista e também o idoso que estava a pé. O condutor da HR-V não parou para prestar atendimento e fugiu do local. O idoso foi socorrido em estado grave e inconsciente pela USA do SAMU e depois encaminhado pela UR do Corpo de Bombeiros até o Hospital Unimed. O motociclista sofreu alguns ferimentos e se recusou ser atendido naquele momento. A Polícia Militar esteve no local e agora a Polícia Civil irá trabalhar na identificação do carro e também do condutor. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Um homem de 42 anos ficou gravemente ferido após a moto em que estava ser atingido por um carro no bairro do Secap, na manhã desta quinta-feira, dia 20, em Limeira. Ele não estaria utilizando capacete. De acordo com as primeiras informações apuradas pela nossa equipe no local, a condutora do Fiat Fastback trafegava pela rua Professor Arlindo Silvestre, quando o condutor da motocicleta, que estava na rua Vanderlei Carlos Cardoso, não teria respeitado a sinalização de pare. A condutora do veículo não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, a motocicleta ficou embaixo do carro. O garupa, de 42 anos, que estaria sem capacete. O seu estado de saúde é gravíssimo. A USA do SAMU precisou entubar a vítima no local antes de levar à Santa Casa de Limeira. A perícia da Polícia Civil esteve no local. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. De Limeira, Igor Sedano para a Melhor FM. Lembrando, é claro, que esse garupa, né, acabou perdendo a vida e a gente mostrou, a gente falou agora há pouco. Tem um outro acidente também que a gente não sabe o que aconteceu, mas um motoboy que foi encontrado morto na cidade de Limeira. Tá aí uma notícia triste, ó. Uma notícia... Motoboy de 40 anos morreu na madrugada desta quarta-feira no anel viário próximo a Ípica, na cidade de Limeira. Motoboy de 48 anos acabou morrendo. As causas ainda são desconhecidas, mas as informações dão conta que um vigia passava ali pelo local quando ele viu, né, a vítima caída ao chão, caído ao solo, e do lado da motocicleta Yamaha.
Ele estava trafegando sentido rotatória da Hípica. O vigia acabou parando ali no local, solicitou o apoio do SAMU e ele relata que o SAMU chegou aí rapidamente, mas infelizmente, quando os médicos chegaram no local, já constataram o óbito da vítima. Tentaram ressuscitá-lo, mas infelizmente não foi possível. Ele foi identificado como André Luiz Tavares. Parou, não parou aqui, parou, fica tranquilo, Dom Juan. Como é que fala? Eu atualizei o site aqui, parou o áudio. A polícia ainda não há informações se a vítima passou mal, caiu ou se foi interceptado por alguém. Ele foi identificado como André Luiz Tavares Vieira. André Luiz Tavares Vieira. A Polícia Civil e a perícia que estiveram no local também atendeu a ocorrência e apresentaram ao plantão policial. Que coisa, né, gente? O que teria acontecido com esse rapaz? 40 anos, foi encontrado caído e morto. E deve ter alguma câmera de segurança por ali, não tem não? Deve ter alguma câmera de segurança. Com certeza a polícia deve estar investigando isso para ver se encontra uma câmera de segurança para descobrir o que aconteceu com esse rapaz. Porque ninguém sabe. Ele foi encontrado por um vigia que passava ali pelo local, acabou vendo o homem caído e quando o SAMU chegou, quando o socorro chegou, tentaram reanimar esse homem, mas infelizmente ele já estava morto. Tá aí, ó, mais um então, quer dizer, meu Deus do céu, quanto acidente, hein? Quanto acidente para mostrar para vocês aqui.